Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, neste domingo, que nós separamos para Ti, separamos para trabalhar para Ti, para nos envolvermos com a Tua obra. Nos capacite a assimilar os Teus princípios, Tua verdade, Teus conceitos. Nos capacite a andar em Teu caminho, andar na vereda do justo, da justiça, pelo Teu poder, pela Tua capacidade, pela lei do Espírito de vida que está em nós. Obrigado, Senhor. Que Tuas palavras falem aos nossos corações, nos confrontem, nos formem, formando o caráter de Cristo em nós. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Vamos falar hoje sobre alcançando vidas com propósito. Alcançando vidas com propósito. Então, ali vai a palavra de direção, palavra de orientação, convocações. E é um canal, além de dar informações, orientações e convocações, é um canal para nós interagirmos em cima da palavra. Em cima da palavra que foi pregada domingo, né, que você anotou, ou que você ouviu de novo pelo YouTube, pelo canal do YouTube, para você ali compartilhar com os irmãos a palavra. Porque uma palavra tem sido pregada, quanto mais nós falarmos nela, quanto mais nós compartilharmos a palavra, o que nós aprendemos, o que nós vimos, mais ela vai entrar em nós e mais nós vamos ficar dominados pela palavra e compreendendo a palavra. Então, eu não tenho visto isso de vocês. Essa participação, né? Quando nós colocamos lá uma palavra, um texto de edificação, eu não vejo um retorno de comentário sobre a palavra, daquilo que foi falado, né? Geralmente de vez em quando eu dou lá uma palavra de 7 minutos, ou 9 minutos, dividido em 3 minutos, e ninguém responde, ninguém dá um feedback, ninguém fala nada. É importante nós interagirmos, nós nos comunicarmos ali. Segundo, é importante estarmos atentos aos avisos, né, às informações que são colocadas ali, para nós sabermos para onde nós estamos indo e espalharmos para os outros irmãos, avisarmos os outros irmãos, nos comunicarmos, principalmente vocês aqui. Né? Tem que reverberar a palavra do pastor, reverberar a palavra do ministério. Bater em você, não pode morrer em você. Tem que bater, reverberar, e para outras pessoas, principalmente nós aqui. Nós somos os promovedores da palavra. Somos os promovedores da liderança, da visão. Vamos estar batendo para levar toda a igreja um só caminho. Ok? Então fique atento às informações, fique atento à direção e passe para os outros. Eu tenho reparado que aos sábados quase ninguém entra no grupo. Sábado o grupo fica abandonado. Alguns não entram durante a semana porque estão trabalhando. Aí sábado que também não está trabalhando, acho que está descansando, não sei. Não entra, não participa, não se comunica. Geralmente aos sábados eu dou uma direção, uma convocação para o domingo.
Então vocês precisam estar atentos ao grupo no dia de sábado. Tem que estar todos os dias. Mas dia de sábado, ficar atento a alguma comunicação, alguma direção, para poder espalhar para os irmãos. Amém? Se eu tiver que colocar a mensagem no grupo, depois parar para mandar para cada um, não tem razão do grupo existir. Eu tenho feito isso. Eu tenho que colocar no grupo, eu vou mandar aqui individualmente para cada líder, para poder... Aí eu perco tempo, né? A gente gasta tempo e não precisa do grupo, então, né? Você tem que botar no grupo, depois botar para cada um, o grupo não tem razão de existir. Amém? Ok? Então, eu quero lembrar a vocês que nós estamos trabalhando na formação de obreiros em dois sentidos, né? Como já expliquei. Um é para termos auxiliares aqui do culto, obreiros no culto. Então, quanto a isso, nós vamos trabalhar o quê? Postura, né? Pontualidade, não chegar atrasado, chegar antes, nós temos que chegar antes, pelo menos meia hora antes. Né? Postura, pontualidade, compromisso, né? Uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, na vestimenta, nas brincadeiras, tem uma postura. Isso é importante, né? Pontualidade, compromisso, e aos domingos nós temos que vir aqui com a cabeça de trabalhar. Estou indo para trabalhar, né? Como soldado, estou indo no quartel, o que eu faço? O que tem para eu fazer? Hoje é meu dia, não vou fazer nada. Não, temos que vir aqui para trabalhar. Amém? Estamos aqui para cooperar e para ajudar uns aos outros. E a outra área de preparo é na liderança das igrejas caseiras, no evangelizar, no acompanhar, no discipular, manter os irmãos informados, manter os irmãos direcionados para a visão da liderança. Então, esse é o papel do líder da igreja caseira. Os anúncios, né, a palavra, a visão, o ministério, o trabalho, o líder tem que fazer isso nas igrejas caseiras e acompanhar e discipular os irmãos. Amém? Então, nós vamos pegar firme nesse trabalho de liderança, porque quando nós formamos um grupo e ali colocamos um líder, aquele líder está nos representando. Então, aquilo que nós teríamos que fazer, o líder vai fazer no nosso lugar, porque nós não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o líder tem que estar lá fazendo isso, né? Representando o ministério da igreja. Esse é o papel da liderança. Então, nós temos que aprender, nós temos que crescer cada vez mais em liderança, né? Essa semana, estava até conversando com o Márcio de uma falha de liderança, que no domingo à noite eu passei um comando para ele, para passar para Maria José, e ele só foi avisá-la na quarta-feira à tarde. Falei, você errou, porque no domingo à noite você já tinha que passar para ela. Telefonava, chegava em casa, telefonava para ela, depois na segunda-feira, na terça-feira, ratificar o aviso, porque essa é a nossa experiência. Eu falei com ele, nós erramos muito aqui por isso, a gente dava um aviso, o pessoal não veio, mas foi avisado. Não funciona. Você tem que falar uma vez, duas vezes, mandar WhatsApp, mandar e-mail, mandar correio, pombo correio, sinal de fumaça, e está arriscado no dia a pessoa esquecer, é mesmo, é hoje. Então, tem que ficar atento. Dou um comando, na mesma hora, vou me livrar dessa responsabilidade. Vou passar adiante. Ok? Temos que ser ágeis para nós podermos comandar as coisas, fazermos as coisas funcionar. Então, isso é um aprendizado de liderança que nós estamos aprendendo. Nós estamos crescendo juntos. Ok? Amém? Então, vamos aqui ao nosso assunto. Bem, no primeiro dia, né, nós falamos sobre a importância de termos um grupo, de termos um núcleo de obreiros e trabalhadores. Pegamos o exemplo de Moisés,
maior líder do Antigo Testamento. Pegamos o exemplo de Jesus, o líder por excelência. Os dois precisaram de um grupo. Os dois treinaram um grupo. Então, vimos a importância do grupo, do núcleo de ministro, de liderança da igreja. E este grupo é o carro-chefe, né? É como a máquina da Maria Fumaça, né? A Maria Fumaça, toda a força está ali na máquina. Ela puxa todos os vagões. Os vagões não têm energia de nada, eles são levados a reboque. O que puxa o trem, o que puxa a Maria Fumaça é a máquina ali da frente, é a cabeça. Então, este núcleo é a máquina que puxa. Por isso que eu falei, o núcleo tem que estar junto com o líder, né? E junto nós vamos puxar a igreja, nós vamos trazer os irmãos. Então, a mesma visão, a mesma palavra, a mesma orientação, reverberar as coisas, mandar para frente a palavra, para que todos caminhem numa só direção. No segundo domingo, a segunda lição, nós falamos sobre a missão da igreja, né? Por que a igreja existe? Vocês lembram por que a igreja existe? Hã? Qual a missão da igreja? A igreja existe para quê? Para levar ao mundo o ministério da reconciliação. A igreja existe, em primeiro lugar, para fazer discípulos. A igreja existe, em primeiro lugar, para dar continuidade ao ministério de Jesus, à obra de Jesus, né? Que era resgatar e salvar o perdido. E na terceira lição, nós falamos sobre alvo. Se a igreja não tiver alvo, se a igreja não estiver focada, a igreja não chega a lugar nenhum. A igreja não sai do lugar. Então, é importante termos um grupo de obreiros, a missão da igreja e os alvos da igreja. O alvo da igreja é fazer discípulos, né? Então, a igreja tem que ter metas. Quanto nós podemos alcançar neste ano? Quanto nós queremos alcançar neste ano? Falamos do nosso projeto, que é um projeto antigo nosso, é o projeto 250, e que neste ano nós vamos colocá-lo em prática, né? Não apenas um alvo, mas nós vamos colocar em prática, ponto por ponto, para atingirmos aí o projeto 250. E hoje nós vamos falar, terminando aí este mês de janeiro, que é o mês que eu separei para colocar diante de vocês a visão da igreja, a missão da igreja, o nosso projeto, para onde estamos indo e o que nós queremos fazer, ok? Então, a partir da próxima lição, estaremos entrando em assuntos específicos de edificação e treinamento de vocês. Terminando hoje este assunto da estrutura, da visão e da direção do ministério, ok? Então, hoje vamos falar sobre alcançando vidas com propósito. Pois bem, nós temos um alvo de fazer discípulos, de resgatar os perdidos, de alcançar os pecadores, mas, e aí? Alcançar para quê? Nós vamos alcançar essas vidas, vamos alcançar os pecadores, mas com um propósito. Com um propósito. Temos um propósito em alcançar essas vidas. Então, o subtítulo desta palavra é transformando uma multidão em membros comprometidos e produtivos. Alcançando vidas com propósito. O título, subtítulo, transformando uma multidão em membros comprometidos e produtivos. Então, a nossa visão não é apenas ter uma multidão. Estamos ganhando alma, nossa igreja está crescendo, tem uma multidão, glória a Deus. Não. O nosso propósito, né, não é montar uma rodoviária. Está sempre cheia a rodoviária, uma multidão, todo dia uma multidão na rodoviária, mas todo mundo está o quê? Em trânsito. Nós não queremos uma rodoviária, ok?
Então nós queremos transformar a multidão que vai ser reunida em membros comprometidos e produtivos. E eu coloquei uma definição aqui, que diz o seguinte: a igreja existe para cumprir o propósito de Deus. Então, qual é o propósito? Transformar pecadores perdidos em filhos de Deus conformados à sua imagem. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o propósito como igreja, né, é cumprir. Então, a igreja tem como missão cumprir o propósito de Deus, que é transformar pecadores perdidos em filhos de Deus conformados à sua imagem. E fazer desses filhos de Deus ministros, né? Bem, sou filho. Então, como filho, agora estou sendo trabalhado para eu me tornar a imagem do irmão mais velho, Jesus, do Filho de Deus. Ok? E fazer de mim um ministro, um servo. Ministrar é servir. Um ministro manifestante da glória de Deus ao mundo. Então, está acompanhando aí, qual é a missão da igreja? Qual é a nossa visão? Cumprir o propósito de Deus. Qual seja esse propósito? Transformar pecadores perdidos em filhos de Deus, conformados à sua imagem. Pegar esses filhos de Deus, transformá-los em ministros. E que eles manifestem a glória de Deus neste mundo. Amém? Então esse é o propósito. Pegar a multidão, transformar a multidão em filhos comprometidos e produtivos. Agora nós somos filhos para manifestar a imagem de Deus, a glória de Deus, e somos ministros, servos de Deus, para servi-lo neste mundo. Ok? Por isso, toda a igreja local precisa de um processo de crescimento para os membros do corpo de Cristo. Se nós temos um propósito, não é só ganhar almas, né, como é a linguagem aí tradicional evangélica, ganhar almas. Não é só ganhar almas. O nosso propósito é transformar pecadores em filhos de Deus conforme a sua imagem. O nosso propósito é transformar esses filhos em ministros, em servos produtivos. O nosso propósito é que esta igreja, esses filhos, manifestem a glória de Deus no mundo. Então, para isso, temos que ter um processo de crescimento. Amém? Pegar os irmãos e colocá-los num processo de crescimento para atingirmos o propósito. Ok, vamos ver aqui então, primeiro ponto, conquistando novos membros com propósitos. Temos aqui a nossa membresia, temos aqui membros aqui da igreja, do corpo de Cristo. Agora queremos conquistar novos membros com propósito. Você que está anotando, escreva aí. Coloque aí, comunidade. Comunidade. Tracinho, os sem igreja. Os sem igreja. Então, o nosso alvo, primeiro, qual é? Qual é o nosso alvo? A comunidade. Qual é o nosso alvo? Os sem igreja. Estamos olhando para eles. Temos que alcançá-los. Temos que atraí-los, temos que ir até eles, temos que visitá-los, temos que ir de casa em casa, ok? Pois coloca aí, multidão, comunidade, tracinho, sem igreja, multidão, tracinho, frequentadores, multidão, frequentadores.
Então, a multidão se refere àqueles que nós conseguimos atrair. Ok? A multidão são aqueles que vêm. Lembra que Jesus estava em um país, Jesus estava em uma cidade, Jesus estava inserido em uma comunidade, e onde ele ia, apesar de alguns textos falarem, né, onde ele ia, a cidade ia atrás dele, né? Mas claro que nem toda a cidade, né, ia atrás dele, nem todo Israel ia atrás dele, mas onde ele ia o que? Uma multidão. Então ele atraiu uma multidão. Então a multidão são os frequentadores, são aqueles que nós conseguimos atrair, e tem vindo, aqueles que vêm, assistem a reunião, aqueles que vão na igreja caseira, né, lá o Ageu, né, o Diogo, vão lá, assistem, mas estão apenas o quê? Como frequentadores. Estão apenas na multidão. Ok? Depois, congregação. Congregação. Tracinho, membros. Membros. Então, quem é a congregação? Quando falamos de congregação, falamos de quê? Ou de quem? Dos que são membros, se batizaram, tomaram a decisão por Jesus, se batizaram, né, hoje dão dízimo, dão oferta, hoje se envolvem com a igreja e se sentem parte do corpo, congregação. Depois, comprometidos, os comprometidos. Então, dentro da congregação é aquele que se decidiu por Jesus, se arrependeu, entregou a sua vida a Jesus, se batizou nas águas, hoje é membro da congregação. Mas dentro da congregação temos os comprometidos. Né? Comprometido fala de maturidade, comprometidos, tracinho, maturidade. Os comprometidos são os maduros, que já entenderam que foram ganhos para servir, que já servem, que apoiam o ministério, né? Que dão seu tempo, dão seu talento, dão seu dinheiro. São os maduros, né? Uma maturidade espiritual. E por último, o núcleo. Núcleo, tracinho, ministério. Núcleo são os que estão servindo na igreja, estão em algum ministério, estão liderando células, né? São diáconos, são presbíteros, é a liderança da igreja. É o grupo que faz a coisa acontecer. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser este processo. Número 1, alcançar os 100 igrejas da comunidade. Alcançar os 100 igrejas da comunidade. São os pecadores perdidos, né? Os doentes, os oprimidos. Então queremos alcançar os doentes, os oprimidos, os pecadores, os perdidos. Alcançar através das estratégias de evangelismo. Então, para alcançarmos a comunidade, temos que ter estratégia. Amém? Não só estratégia aqui na reunião pública, mas estratégia nas igrejas caseiras principalmente. A igreja caseira existe em primeiro lugar, como a igreja existe em primeiro lugar. Para o quê? Reconciliar os pecadores com Deus. Para servir como ministério de reconciliação. Mas como a igreja caseira é um grupo pequeno, é um lugar, é um local, é um tipo de reunião que favorece a comunhão, o apoio, né? A interação, a participação de todos. Então, na igreja caseira, deve ter muito apoio, comunhão, interação, não só no dia da reunião, mas criar um vínculo entre os irmãos que participam daquela igreja caseira. Tipo um grupo de apoio, tipo um grupo de terapia, um grupo. E você sabe que tem um grupo, né? Como dizem no mundo, a turma. O cara tem a turma dele. Então, todo final de semana, um dia na semana, vamos bater uma bola, bebe uma cerveja, fica de papo, é a turma dele. Ok? Então,
essa turma, esse grupo, a Igreja Caseira, ela tem essa especificidade. Mas o alvo dela, como de toda igreja, é alcançar os perdidos. Amém? Então, estratégias evangelísticas, rádio, televisão, literatura, grupo de evangelização, grupo de visitas, reuniões de cura, de milagres, de libertação, eventos, várias estratégias para alcançar a comunidade. Número 2, mover os sem igreja para a multidão. Então nós vamos alcançá-los com estratégias evangelísticas, com o objetivo de tirá-los da comunidade e movê-los. Olha aí o processo. Primeiro movimento é tirá-los da comunidade, trazê-los para a multidão. Esse é o primeiro movimento. No caso toda semana, nós nos esforçarmos para levarmos visitantes nas células e visitantes na reunião pública. Toda semana. Ok? Número 3. Então, movemos da multidão para a congregação. Segundo movimento, aqueles que estão indo, aqueles que estão frequentando, que já vieram uma vez, 2 vezes, e que nós queremos agora levá-los a ter um encontro com Jesus. Amém? Qual o melhor meio para atrair uma pessoa para a Igreja Caseira? A nossa experiência tem mostrado 2 meios importantes, quero que vocês anotem. Anotar para praticar. Um meio é colher pedidos de orações. Pedidos de oração, né? Para isso, você tem que se organizar. Irmão, nós estamos aqui num treinamento prático. E eu vou cobrar de vocês. Eu falei semana passada, você deve fazer uma lista quente, os vizinhos, parentes, pessoas que você está com ela quase que todo dia, que você conhece, fazer essa lista. Começar a orar por elas. E depois entrar em contato. Não convidar para vir para a igreja, é contactar. Contactar é conversar com aquela pessoa que é teu parente, que é teu vizinho, mais tempo que você não conversa, um amigo de infância, um amigo do colégio. Então entrar em contato, aí fulano, como é que tá? Já casou, não casou? Viajando muito, passeando, como é que tá a vida? Contato. Para que esse contato? Para fazer investigação. O contato é para investigar. Amém? Investigar para saber como a pessoa está. Está com problema aqui com a mulher, no casamento, está com problema aqui no trabalho, você vai investigar e vai anotar. João está com problema no trabalho. João está desempregado. João a filha está viciada. Você vai anotar ali, você está investigando. Ok? Então, ao ter a lista, orar, contactar, você vai colher pedido de oração daquela pessoa. Bem, toda semana aqui na minha casa, ou aqui na minha vizinha, né, nós temos uma reunião de oração, toda semana. E eu vou levar até os pedidos de oração. Eu vou falar com os irmãos para nós orarmos por você. E aí a pessoa vai fazer. O que ela vai falar? Não precisa não gosto de oração não. É isso que ela vai falar? A maioria vai dizer o quê? Não, legal, muito obrigado, tal. Ora sim, eu agradeço. Então, uma estratégia para levar pessoas para a Igreja Caseira é pedido de oração. Outra estratégia são eventos de comida, encontros sociais. Então, esses encontros sociais, essas estratégias, né, do purê de batata, como nós já falamos, vamos voltar a falar nessas estratégias. Qual a finalidade? Pegar aquela pessoa da comunidade e movê-la para a multidão, para que ela esteja conosco, né? Daniel falou que ontem foi lá na casa do cunhado dele, né, Daniel Lopes, e pergunta, aqueles almoços lá, coisa e tal, que os almoços eram o quê? Era uma estratégia de trazer a pessoa para o nosso meio.
né? Um frequentador, ele não aceitou Jesus, nasceu de novo, mas ele estava no nosso meio, é um pessoal de onde? Da comunidade, sem igreja. Então, depois que a pessoa está no nosso meio, pelo fator Barnabé, pelo purê de batata, qual é o terceiro ponto? Movê-la para a congregação. E como que ela é movida da multidão para a congregação? Quando nós pregamos o Evangelho. Né? Depois ela está ouvindo 1, 2, 3 vezes, chega assim com ela diretamente. E aí, meu querido, você já tomou a tua decisão por Jesus? Porque ela teve lá 1, 2, 3 vezes. Ouviu a palavra, ouviu, coisa e tal, ficou na dela, você pode ter diretamente ela. Pegá-la, ajudá-la, pegá-la pela mão, levá-la a ter um encontro com Jesus. Aí ela tem um encontro com Jesus, ela é batizada, né? E ela vai se aliançar com a igreja local e vai começar a participar da igreja como um membro ativo. Número 4. Um outro movimento é pegar da congregação e levá-los para os grupos dos comprometidos, ou o grupo dos comprometidos. A pessoa está agora aqui, no grupo da congregação. Agora é o trabalho com a congregação. Amém? Estão acompanhando? Nós temos um trabalho com os de fora. Estratégias evangelísticas. Torcemos eles para a multidão. Ok? Frequentadores, nós temos um trabalho com essa multidão, com esses frequentadores, trazê-los para a congregação, fazer o seu encontro com Jesus, se batizar nas águas. Agora nós temos a congregação, temos um trabalho com a congregação, trazê-los para o grupo dos comprometidos. Então você está vendo o processo, é um processo. Todos nós temos que ter isso na cabeça. Olhamos para a pessoa e identificá-la. Ela é da comunidade, só vê uma vez, é da comunidade, é sem igreja. Ele é frequentador. Aquele é da congregação, aquele é comprometido, aquele é maduro, aquele faz parte do núcleo da igreja. Nós temos que ter isso em mente. E para você saber onde eu estou, eu sou da comunidade, eu sou sem igreja, eu sou congregação, eu sou comprometido, quem eu sou? Tem que ficar bem definido. Eu estou no núcleo, eu sou parte da liderança da igreja, eu faço acontecer, eu sou termostato, eu sou termômetro. Essas coisas têm que ficar bem definidas. Amém? Então, tirar da congregação para o grupo do comprometido é discipulado. Discipulado. Quando a pessoa está na congregação, ela está na comunhão da igreja. Ela faz parte da igreja, ela está na comunhão da igreja. Quando ela sai da congregação para o grupo de comprometidos, ela está no discipulado. Ela entrou no caminho do discipulado. Comprometido com a obra, participa dos cursos de crescimento espiritual e ministerial, né? O comprometido tem 3 compromissos. Ele mantém o momento devocional diário, ele tem assiduidade nas reuniões e ele é um mantenedor fiel. Uma pessoa comprometida, anote aí, uma pessoa comprometida, pelo menos, ela tem 3 compromissos. Ela tem um encontro diário com Deus, seu momento diário a sós com Deus. Ela é assídua nas reuniões pequenas, grupo caseiro, e na reunião pública. E ela ou ele, né, é um mantenedor fiel. Ele participa com o seu dinheiro na manutenção da obra. E o último movimento é pegar os comprometidos e passá-los para o núcleo. Agora, você vê que isso vai o quê? Vai se afunilando, né? Nós temos o diagrama, que é aquela roda, né? Que vocês conhecem. Tu vê, o maior círculo é o quê? Sem igreja. Depois vai diminuindo. Então, o núcleo é o menor círculo, é o núcleo.
Né? Lembra de Jesus? A multidão, não é isso? A multidão, os 70, os 12 e depois os 3. Tiago, Pedro e João. Os 3, os 12, os 70 e a multidão. Então o ciclo vai se fechando. O núcleo é aquele que participa do ministério da igreja. É o corpo de obreiros, né, de líderes de células, de pastores. Ok? E esse núcleo, esses obreiros, são os que vão puxar o trabalho para a comunidade. Viu? O camarada estava aqui na comunidade. Ele estava aqui na comunidade. Ele passou para a multidão. Da multidão para o quê? Ih, esqueci. Assim não anotaram, não? Bom, gente. Estão dormindo. Congregação? É isso? Da congregação para quê? Comprometido. Comprometido para o núcleo. No núcleo ele virou o quê? Ele virou um obreiro, um pastor, um líder de célula. Então daqui do núcleo, para onde que ele vai? Ele vai lá para a comunidade pescar e trazer pessoas. Então é uma roda que não para. Qual é o grupo, ou qual o grupo? Qual o grupo que puxa tudo? O núcleo. É o núcleo que vai puxar as estratégias evangelísticas, o jejum, a oração. É o núcleo que vai puxar a lista de nomes, o contato, o convite. É o núcleo que vai puxar as estratégias de encontros sociais. O núcleo puxa todo mundo. Então, para chegar ao núcleo, tem que passar por estágios de crescimento. Amém? Então, a igreja tem que nós estamos alcançando vidas com um propósito. Você olha um mendigo, olha um endemoniado, uma endemoniada, você olha para aquele camarada, esse vai ser um grande líder de Deus. Barnabé pegou Paulo pela mão. Paulo era um rejeitado, um renegado, a igreja tinha medo dele, ninguém confiava nele, mas Barnabé confiou. Barnabé pegou Paulo pela mão e foi levando Paulo. E fez de Paulo um grande apóstolo. Então, quem está no núcleo, os trabalhadores, os obreiros, os líderes, tem que ter visão de olhar para o mundo e lá no mundo ver os grandes homens de Deus que estão lá perdidos, mas se tornarão grandes homens de Deus. Amém? Vamos lá, outro tópico. Como transformar a multidão em uma congregação? Estou contando com vocês para isso, vocês são o núcleo, né? Estou considerando vocês como o núcleo, então me ajudem, por favor. Nós vamos fazer esse trabalho. Veja o que diz Efésios 2,19. Efésios 2,19. Efésios 2,19. E depois Romanos 12,5. Efésios 2,19 diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Romanos 12,5. Romanos 12,5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A Bíblia descreve a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Então agora nós somos o quê? Concidadãos. Nós somos o quê? Um corpo. Nós somos uma família. As pessoas precisam entender que elas devem se comprometer não só com Deus Pai, mas também com sua família, a igreja. Não tem isso, não. Eu sou crente em casa, só eu e Deus. Não existe isso. Eu tenho que ter a minha devoção diária, meu compromisso com Deus, mas também um compromisso com a família de Deus, a igreja. Nossa tarefa como ministros de Deus é levar as pessoas a um compromisso no corpo de Cristo.
Como que nós podemos fazer isso? Número 1, nossa tarefa como ministros de Deus é levar as pessoas a um compromisso no corpo de Cristo. Número 1, criar um ambiente onde as pessoas desejarão fazer parte da igreja. Ok? Para eu levar pessoas a um compromisso no corpo de Cristo, eu preciso o quê? Criar um ambiente onde as pessoas desejarão fazer parte do mesmo. Se o ambiente é hostil, se o ambiente é indiferente, as pessoas não quererão fazer parte dele. Correto? Tá certo? Como é que nós fazemos isso? Demonstrando cuidado e atenção às pessoas. Como é que nós fazemos isso? Conhecê-las e cumprimentá-las pelo nome. A pessoa chega, fulana, seja bem-vinda, qual é o seu nome? Maria? Oh, seja bem-vinda, Maria. Meu nome é Jorge, que Deus te abençoe. Dê um abraço. Você se sentir acolhida, e é importante chamar pelo nome, por isso que pergunta o nome. Qual é o seu nome? João. Oh, João, seja bem-vindo, João. As pessoas gostam de ouvir o seu nome sendo chamado. Vocês estão anotando? Vocês vão fazer isso. Já. Demonstrar cuidado e atenção às pessoas. João, seja bem-vindo, João. Você já colocou seu nome ali para oração? Ah, já. Oh, não, então vamos lá. Depois outra pessoa, oh, qual é o seu nome, João? João, já colocou seu nome para oração? Ah, já coloquei. Quando uma terceira pessoa, seu nome, oh, João, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Já colocou seu nome para oração? E que ela vai notar? Que todos têm interesse nela. Todos estão interessados nela. Nós queremos ser uma igreja que atraia os pecadores. Nós queremos ser uma igreja que ganha os pecadores. Temos que ser uma igreja receptiva. Amém? Terceiro ponto, apacentamento pessoal. Apacentamento pessoal. Que é o discipulado nas casas, é o acompanhamento nas casas, é o pastoreio. Pastorear as pessoas. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Criar um ambiente onde as pessoas desejarão fazer parte da igreja. Número 2. A necessidade de comunicar o valor de pertencer à família de Deus. A necessidade de comunicar, então precisamos comunicar, a igreja tem uma necessidade de comunicar o valor de pertencer à família de Deus. Ok? Esse é o ponto número 2. Comunicar o valor de pertencer à família de Deus. O que a família de Deus oferece? Bem, para a pessoa perceber o valor de pertencer, ela tem que saber o que oferece. Alô? Para a pessoa perceber o valor de algo, ela tem que ver o que é oferecido ali para ela. E se vai interessá-la. Ok? Então vamos lá. O que nós oferecemos na família de Deus? Nós oferecemos a fé salvadora em Cristo Jesus. A família de Deus oferece a fé salvadora em Cristo Jesus, que vai lhe dar um sentido de realização. Qual o valor da fé salvadora? Você só vai se sentir realizado, satisfeito, se você tiver um encontro pessoal com Jesus, e se Jesus for o Senhor, Salvador da sua vida, e você tiver um relacionamento com Ele. A fé salvadora trará para a pessoa um sentido de realização, de significado na vida. Amém? Ok? Segundo ponto aqui dentro do que a família oferece. A família oferece, a família de Deus, a família fé bíblica, ok? Oferece
comunhão fraterna dos irmãos. Oferece a comunhão fraterna dos irmãos. Amém? Que bom, né? Toda quarta-feira estamos lá no Daniel, a gente se abraça, a gente se vê, a gente faz as piadas, a gente ri, a gente depois come junto, lancha. Comunhão. Sentido de pertencer. Né? O que a comunhão traz? A comunhão traz o quê? O sentido de pertencer. O homem não é uma ilha. O homem precisa disso, de saber que ele é amado, de que sentem falta dele. Por isso é importante. Alô, líderes, por isso que é importante, quando a pessoa falta, no outro dia você ligar para ela, sentir sua falta. Tudo bem? Algum problema? Precisando de oração? Não para cobrar, mas saber se a pessoa está com algum problema, alguma necessidade. A pessoa sente essa necessidade. Por que nós estamos com um grupo bom ali em Cascadura? Né? Os irmãos precisam pegar os testemunhos para praticar, colocar em prática. Toda semana, um dia antes, 2 dias antes do dia, a Jane manda a mensagem. Estou contando com você hoje, estaremos lá hoje, amanhã estamos lá. Toda semana faz isso, toda semana. Então, com isso, a Cláudia, que não ia, já está indo, né? A Harry, né? Harry está indo, e outras pessoas estão se chegando. Agora está o Serginho, a Andressa também estão chegando. Tem que se fazer este trabalho. Vire para alguém e diga: a igreja é trabalho. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, nada acontece. Amém? Número 3, né? Dentro do que a família de Deus oferece. Ainda dentro desse ponto ainda. A família de Deus oferece a edificação, conformados à imagem de Jesus. A família oferece um propósito. Isso aí é o sentido de propósito. Qual é o sentido de propósito? Nós estamos caminhando para sermos iguais a Jesus. Isso é edificação. Então, quais os valores que a família oferece para a pessoa sentir a necessidade dela pertencer à família de Deus? Quais os valores que nós oferecemos para criar na pessoa a consciência, a necessidade de fazer parte da família? Nós oferecemos a fé salvadora, a comunhão fraterna e a edificação, que são 3 sentidos: sentido de realização, sentido de pertencer e sentido de propósito. Então, recapitulando, nós vimos o ponto número 1, criar um ambiente onde as pessoas desejarão fazer parte da igreja. Ponto número 2, a necessidade de comunicar o valor de pertencer à família de Deus. E agora o ponto número 3, comunicar os benefícios de pertencer à família de Deus. Temos que comunicar agora os benefícios. Vamos lá. Será identificado como um discípulo de Cristo. Será identificado como um discípulo de Cristo, como membro do corpo. Aí podemos usar os 2 versículos que nós lemos. Coloque aí entre parênteses, Efésios 2:19 e Romanos 12:5. Efésios 2:19, Romanos 12:5. Um outro benefício: terá o apoio de uma família espiritual. Terá o apoio de uma família espiritual. O filho ficou doente, a mulher está doente, o marido ficou desempregado. A pessoa tem que sentir o apoio da família espiritual, principalmente da igreja caseira. Principalmente. Eu faço parte de um grupo pequeno, toda semana eu estou lá.
Esse grupo pequeno, todos do grupo, têm que saber do problema, da necessidade do irmão, da irmã, e todos entrar em contato com ele. Nós estamos orando. Eu soube, teu filho está internado. Nós estamos orando. O Daniel falou que foi, visitou vocês, coisa e tal, mas todo mundo que está orando por ele. Vamos crer que Deus vai fazer um milagre. O apoio. Sentir-se apoiado. Isso é muito importante. Amém? Anote aí, Gálatas 6, de 1 a 2, Hebreus 10, 24 e 25. Gálatas 6, 1 e 2, Hebreus 10, 24 e 25. Outro benefício, terá oportunidade para descobrir e desenvolver dons e ministérios. Terá oportunidade para descobrir e desenvolver dons e ministérios. Um outro benefício de fazer parte, né, de estar junto com a família, de pertencer à família, é que você, interagindo com o grupo, participando do grupo, você vai poder descobrir e desenvolver dons e serviços. 1 Coríntios 12, de 4 a 27. A referência bíblica. 1 Coríntios 12, de 4 a 27. E por último, proteção e cobertura espiritual de uma liderança temente a Deus. Proteção e cobertura espiritual de uma liderança temente a Deus. Essa questão de cobertura espiritual é um tema polêmico, nós não temos tempo para entrar no tema, né? Há exageros de ambos os lados. E vocês sabem que eu sempre procuro estar no equilíbrio, nem pender para um lado, nem pender para o outro. Há coberturas que são fora da Bíblia, que são práticas que a Bíblia não respalda. E por outro lado tem uns que acham que você não precisa de cobertura nenhuma. Negócio de cobertura é bobagem, minha cobertura é o Senhor Jesus. Sim, claro. A nossa cobertura é o Senhor Jesus. O nosso cabeça é o Senhor Jesus. Mas ninguém vive isolado. Deus nos colocou no corpo. E se eu estou isolado, eu sou presa fácil. Até para os meus próprios enganos. Ok? Então, Hebreus 13, 17, Atos 20, de 28 a 29. Sobre o assunto de proteção e cobertura. Vou repetir. Hebreus 13, 17, Atos 20, 28 a 29. Eu não sei se vai dar tempo para nós estudarmos tudo hoje, esse assunto. Se não der tempo, a gente vai ter que continuar na próxima semana. Ok? Nós estamos falando sobre o quê? Qual é o tema? Como transformar a multidão em uma congregação. Esse é o tema, ok? Não é isso? Como transformar a multidão, que são o que hoje? Frequentadores, ok? Em uma congregação. Então, esse frequentador, ele tem que saber a importância de ele fazer parte do corpo de Cristo. A importância de ele nascer de novo, né? Receber a fé salvadora, ter um encontro com Jesus e fazer parte do corpo de Cristo. Ok? Amém? Então nós falamos que a nossa tarefa como ministros, aqui como núcleo, é levar as pessoas a um compromisso no corpo de Cristo. Aquele que está na multidão, frequentador, levá-la a ter um compromisso com o corpo de Cristo. Então ela fará parte da congregação. Então vimos o ponto número 1, criar um ambiente. Ponto número 2, comunicar o valor de pertencer. Número 3, os benefícios de pertencer. E agora, número 4. Vê que eu estou sendo bem didático, né? Para você não ficar confuso. Número 4, corresponder aos sentimentos e expectativas das pessoas. A igreja tem que corresponder aos sentimentos e expectativas das pessoas.
Por quê? As pessoas têm sentimentos, têm carências, elas têm expectativas que precisam ser supridas, correto? Não é isso? Elas nutrem a esperança de terem suas expectativas correspondidas ao se tornarem membros da igreja. Quando uma pessoa procura a igreja e se torna membro da igreja, ela nutre a esperança de ter suas expectativas correspondidas. Nós temos que pensar nisso. Agora, qual é o nosso problema, irmãos? E a gente vem para cá voltando para nós. Vou adorar, vou me alegrar, receber a palavra, glória a Deus. É isso que a gente faz. Aí na célula faz a mesma coisa, vai para a célula, senta, qual a palavra o pastor vai trazer hoje? A palavra hoje foi muito boa, glória a Deus, estou alimentado, e vai para casa. Nós só estamos olhando para nós. Esse é o problema. Enquanto a igreja tem uma missão, não é isso? A igreja tem uma missão. A igreja tem um propósito. Então nós não podemos ficar olhando para nós. Vamos lá ver sentimentos que as pessoas têm. Primeiro, aceitação. Sentimento de aceitação. Aí a pessoa vai perguntar, eu me encaixo aqui? É por isso que eu tenho orado todo dia pela manhã, eu tenho orado a seguinte oração: Senhor, traga para este lugar, ou nos leve as pessoas, as ovelhas, que o Senhor tem designado para este aprisco. Porque tem pessoas que não vão se encaixar aqui. E não temos que tentar, forçar, não vai se encaixar, se encaixa em outro lugar. Ok? Amém? Eu me encaixo aqui. Segundo, amizade. Alguém aqui quer me conhecer? Está anotando aí? Então são os sentimentos que a pessoa está dentro dela, que ela quer a satisfação desses sentimentos. Primeiro, ela quer ser aceita. Eu me encaixo aqui, o grupo me recebe. Então se a pessoa vem no local, ela entra, aí tem um camarada aqui, só chega, boa noite, só passa por aqui. Aí a pessoa chega, aqui. Acabou a reunião, vai lá. Isso tem acontecido conosco. A pessoa quer ser aceita. É diferente a pessoa chegar e ter um casal, né? Vem, seja bem-vinda, qual é o seu nome? Maria, dona Maria, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Chega aqui o homem, aí vem aqui a mulher, dona Maria, abraça, porque o homem não vai abraçar mulher, visitante. A mulher vem, abraça, dá um beijinho, ela já escutou o nome. Dona Maria, seja bem-vinda. Deus tem uma bênção para a senhora nesta noite. Pega ela pela mão, vem cá, comigo. Esse é o trabalho. Vai colocar o visitante aonde? Onde a gente coloca o visitante? Onde é o lugar de honra? Aqui na frente. Já mudou, né? Já falaram o nome dela, né? E eu esqueci de um detalhe. Vem cá comigo. Se for mulher, a mulher leva. Vem cá comigo. Vai levar ela para onde? Pedido de oração. Nome, endereço, telefone. Aí chegou aqui, reunião. Acabou a reunião, alguém cumprimenta. Qual é o seu nome? Dona Maria, já colocou seu pedido de oração? Na hora do lanche ali, alguém cumprimenta. Já colocou seu pedido de oração lá, Dona Maria? O que ela vai se sentir? Aceita e valorizada. Essa igreja se importa com as pessoas. Será que ela volta? Eu acho que ela volta. Sim ou não? O que vocês acham? Com esse tratamento, com essa recepção, ela volta. Poxa, mas não sei fazer isso. Eu tenho vergonha. Então nós temos que o quê? Nós temos que crescer como pessoa. Eu tenho que crescer. Eu tenho que vencer as minhas vergonhas.
né? Vou falar que nem o Lula. Eu duvido que haja nesse país alguma pessoa que tenha tido mais vergonha do que eu. Eu duvido que haja neste país uma alma que tenha mais timidez do que eu. Seja mais introvertido do que eu. Mas eu tenho que me superar. Eu tenho me superado. Mas se você vier para lá com a consciência de trabalho, eu estou indo lá para trabalhar. Eu estou indo lá para abraçar pessoas. Eu estou indo lá para dar boas-vindas às pessoas. Eu estou indo lá para ganhar almas para Jesus. Eu estou indo lá para edificar a igreja. Aí muda. Você sabe que você está no trabalho, tem que crescer para fazer o trabalho, para agradar a Deus e salvar os perdidos. Aí muda a coisa. Ok? Vamos lá, amizade. Alguém aqui quer me conhecer? Então, se for uma senhora, né, uma senhora cola. A senhora mora onde, Dona Maria? E tal, pá. Nós temos uma reunião também nas casas. Tá, legal, que bacana. Não, eu sou lá de Cascadura. A Jana que me trouxe mesmo. Você frequenta lá dentro de cima? Não, não frequento não. Vai lá, é muito bom. Amizade, né? Alguém aqui quer me conhecer? Aí você dá o telefone para ela. Meu telefone é esse aqui. Não pede dela não, dá você o teu. O telefone é esse aqui. E qual é o seu? Você dá o teu. E qual é o seu? É feito o quê? Uma amizade. A estatística mostra que quem entra na igreja por amizade, ou nas primeiras semanas faz amizade na igreja, ela é retida. A porcentagem é, se eu não me engano, 85% de retenção. Então veja a importância aí desse trabalho. Terceiro sentimento, valor. Sentimento de valor. Eles precisam de mim? Eles precisam de mim? Sentir valorizada. As pessoas precisam se sentir valorizadas. E muitas vezes nós cometemos esse erro de liderança. Claro que há um limite, né, para isso. Claro que nós não podemos extrapolar e ir para o outro lado. Você sabe, tudo tem exageros, né? E sempre nós temos que pautar pelo equilíbrio. Algumas pessoas você tem que abaixar a bola dela, né? Que ela ficou muito valorizada. Se valorizou demais, então você tem que ir lá e cortar as asas dela, né? Que é o trabalho de liderança. Mas algumas pessoas nós perdemos aqui na igreja porque elas não se sentiram valorizadas. Nós não demos a ela um valor. E as pessoas querem se sentir valorizadas. Outro sentimento, benefício. Qual é a vantagem de eu me tornar membro desta igreja? Benefício. Qual a vantagem de eu me tornar membro desta igreja? Está anotando aí, líder? Anota para você poder trabalhar esse material. É importante que todos anotem, né? Quero ver semana que vem, cada um com seu caderninho e sua caneta, todos anotando. Ah, pastor, está sendo gravado? Não tem nada a ver gravado, anote. Anote para você rever durante a semana as suas anotações. De me tornar membro desta igreja. Expectativa, outro sentimento, expectativa. O que será requerido de mim? Expectativa, o que será requerido de mim? Nós sabemos que muitas pessoas não tomam uma decisão por Jesus, ou não tomam uma decisão, né, de ser membro da igreja, de se batizar, de assumir um compromisso, porque elas ficam analisando o que elas vão perder. E muitas vezes o que está na mente delas, o que vão perder, são conceitos religiosos e não do evangelho. Entende? E muitas vezes a pessoa não se compromete com a igreja porque ela olha o grupo e ela vê que a exigência é muito alta. E muitas vezes essa exigência alta é apenas religiosa, nada tem a ver com o evangelho. Então nós temos que trabalhar bem essa questão da expectativa. Ela entender o que vai ser requerido dela e ela entender o quanto vale a pena esse preço, esse custo. Vamos agora para o outro ponto, número 5. Né? Esse aqui era o ponto 4. Corresponde aos sentimentos, expectativas das pessoas.
Número 5, estabelecer uma classe para novos membros. Isso aqui nós vamos ver, né, conforme a igreja for crescendo, qual vai ser o melhor dia, o melhor horário para estabelecer as classes de desenvolvimento. A primeira classe, né, ela geralmente se dá num dia só. A gente separa um sábado, convoca os novos, naquele sábado a gente passa o dia todo com eles. Aí tem um almoço, tem uma comunhão, né, no final eles assinam tipo uma aliança, né, para dar a eles assim um valor de pertencer, coisa e tal, ok? Os novos membros precisam ganhar a certeza da salvação, precisam ser fundamentados nos princípios elementares da fé e ganhar a noção da crença, estratégia e estrutura da igreja. Todos os novos que se unirem à igreja, eles precisam ganhar uma noção do que nós cremos, amém? Uma noção da nossa estratégia e uma noção da nossa estrutura, da nossa visão. Isso se dá nesta classe de novos convertidos. Ponto número 6. Fazer conhecidos os deveres dos membros da família de Deus. Fazer conhecidos os deveres dos membros da família de Deus, da família fé bíblica. Então, aqui a família fé bíblica, ela tem deveres para os membros cumprirem. E a pessoa tem que saber. Primeiro dever do membro, defender a união da igreja. Defender a união ou a unidade da igreja, ok? Então, eu como membro, eu tenho que defender a união da igreja, eu tenho que defender a unidade da minha igreja. Lembra que eu falei no primeiro dia? Se você não é mais leal, não consegue ser mais leal, pastor, saia. Você vai estar pecando. Nós somos de um grupo leal. Nós somos de lealdade, fidelidade. A Bíblia diz que fidelidade é um dos frutos do Espírito. Se eu estou no lugar, Senhor, eu estou naquele lugar, mas eu não consigo mais ser leal, não consigo ser mais fiel. Senhor, o que está vendo? Eu tenho que mudar ou eu tenho que sair de lá? Porque assim eu não posso ficar, porque é pecado. Estou trazendo prejuízo espiritual para mim. Amém? Então, defender a união da igreja. De que maneira? Agindo em amor para com os outros membros. Agindo em amor para com os outros irmãos. Ok? Como vou defender a união da igreja? Recusando a difamá-los. Eu não vou difamar aos irmãos. Eu não vou difamar o meu pastor, a minha liderança. Aí muitas pessoas dizem, não, eu não estou difamando, eu estou falando a verdade. A pessoa não sabe o que é difamar. Porque difamar tem aquele sentido de você espalhar um boato mentiroso, né? Tem esse sentido. Estou difamando a Maria José, porque eu estou espalhando algo dela que não é verdade. Mas difamar também é espalhar a verdade do irmão no sentido de erros, falhas e pecado. Você pega um erro do irmão e come, fulano, você não sabe o que a Marisé fez. Vou nem te contar. Mas não, conta aí. O que eu estou fazendo? Espalhando o pecado. Espalhando a má fama. Então, para preservar a igreja, eu tenho que guardar a má fama. Eu soube do pecado do irmão. Né? Tu vê, vou te dar um exemplo. Essa semana eu soube de um pecado de uma pessoa de uma igreja. Não tem nada a ver com a gente, mas eu soube lá que o filho do pastor caiu em pecado, sei lá como o quê, porque uma pessoa de lá da igreja contou para outra pessoa de outra igreja e contou para outra que falou lá em casa. O que é isso? O que ela está fazendo? Ela é daquela igreja lá. É o filho do pastor dela. E ela vai contar para uma outra pessoa que o filho do pastor caiu. O que ela está fazendo? Difamando.
não está preservando a unidade da igreja que ela frequenta. Não está sendo leal. Isso é difamação. Escondeu o pecado, pecou? A gente esconde aqui, resolve aqui. Porque o importante, irmão, importante, queridos, é o irmão sair do pecado. Isso que é importante. O importante é isso. Amém? É santificar o irmão, é ajudar o irmão a sair do pecado. Isso que é importante. O resto, esquece. Terceiro, seguindo aos líderes. Então, como defender a união da igreja? Agindo em amor para com os irmãos, recusando a difamá-los, e terceiro, seguindo aos líderes. Se você não seguir o líder, não se meter ao líder, você está quebrando a unidade da igreja. Então é melhor sair. Outro dever dos membros. Responsabilizar-se pela igreja. Um outro dever dos membros é responsabilizar-se pela igreja. De que maneira? Orando pelo seu crescimento. Então os membros devem orar continuamente para a salvação de vidas, para o resgate de pessoas, consequentemente o crescimento da igreja. Segundo, convidando os não crentes para as reuniões, não só convidando, mas indo até eles, visitando-os, levando a eles o evangelho, convidando os não crentes para as reuniões. Terceiro, foi o que eu falei aqui, né? O exemplo que eu dei aqui, cumprimentando de forma calorosa todos os recém-chegados. Cumprimentando de forma calorosa todos os recém-chegados. Então, aquilo que eu falei, nós precisamos crescer pessoalmente, nós temos que ver onde é a nossa dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade em abraçar calorosamente, em beijar, né? Eu abraço alguns irmãos, o irmão me beija, eu fico meio sem graça, eu beijo de volta, eu não beijo, porque não tenho esse costume. Nem os meus filhos eu beijo. De vez em quando eu dou um beijo um e outro, né? Por quê? Porque eu fui criado assim. Eu nunca recebi um abraço do meu pai, nunca. Nunca recebi um beijo do meu pai, nunca. Então, essa foi a minha criação, eu fui criado assim. Além de ser uma pessoa tímida, introvertida, né? Eu não tive afeto, carinho de pai, nem de mãe, mais da mãe. Pai, nunca. Então, eu sou assim, mas eu preciso ver, né? De vez em quando, rapaz, não abracei legal aquela pessoa, vou lá falar com ela de novo, eu tenho que ir lá, voltar e falar de novo. Porque se eu seguir o meu natural, eu não vou te abraçar calorosamente, nem vou te beijar, porque esse é o meu natural. Ok? Então, isso aqui é para todos, os membros. Ok? Eu tenho que me responsabilizar pela igreja, pelo seu crescimento. Então, uma parte é abraçar de forma calorosa, dar as boas-vindas aos recém-chegados. Outro ponto, servir o ministério da igreja. Servir o ministério da igreja. Como que eu faço isso? Descobrindo quais são os meus dons e talentos. Descobrindo quais são os meus dons e talentos. Agora, aí vem a pergunta, como eu vou descobrir os meus dons e talentos? Eu te pergunto, você gosta de ficar com criança? Você gosta de tomar conta de criança? Você gosta de ensinar crianças? Ah, pastor, eu gosto de criança, mas eu gosto só de ficar, assim, tem muito apego com criança, assim, de 1 ano, 2 anos, bebezinho. Você gosta de cantar? Você gosta de ouvir as pessoas, né? O que você gosta de fazer? Aí estão os seus talentos. Você é presente, eu gosto de fazer isso. Pô, eu sinto uma necessidade da igreja. Geralmente, aquilo que você sente falta é o teu talento, é o teu dom. Aí o que a gente faz? A gente sente falta, a gente faz o quê? Começa a criticar. A igreja não tem isso. A igreja não tem aquilo. Em vez de se apresentar, pastor, eu percebi que a igreja não tem isso. Eu posso me oferecer para fazer?
O que tu vai ouvir de mim? Pode, vamos lá. Te dou todo apoio. É assim que você descobre os seus dons e os seus talentos. Geralmente quando você vê uma necessidade. Se a necessidade chama a tua atenção, é porque aquela é a tua área de atuação. Então atue nela. Amém? Equipando-me, vamos lá, descobrindo agora, equipando-me para servir junto aos pastores. Equipando-me para servir junto aos pastores. É servir o mistério da igreja. Primeiro, descobrindo quais são os seus dons e talentos. Segundo, equipando-me para servir junto aos pastores. Terceiro, desenvolvendo um coração de servo. Qual é a minha responsabilidade como membro da igreja? Uma delas é servir o ministério da igreja. De que maneira? Descobrindo dons e talentos. Segundo, equipando-me para servir junto aos pastores. Terceiro, desenvolvendo um coração de servo. Por último, apoiar o testemunho da igreja. Última responsabilidade. Apoiar o testemunho da igreja. De que maneira? Frequentando fielmente. Apoiar o testemunho da igreja. Quando a igreja está reunida aqui, o que a igreja está fazendo? Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos levantando o testemunho do Senhor. Quando nós nos reunimos para adoração, para louvor, oração e pregação, nós estamos pregando o quê? O Senhor, pregando o seu testemunho. A igreja está levantando o testemunho do Senhor. A minha frequência, ela é muito importante. Porque a minha vinda, a minha frequência, o que eu estou fazendo? Eu estou o quê? Apoiando esse testemunho. Onde as pessoas irão comprar, fazer compra. A pessoa vai comprar carne. Ela está na rua, pô, vou comprar carne. Ali embaixo tem 2 açougues. Ela vai. Praticamente um do lado do outro. Ela passa, o açougue está vazio. As moscas voando, e o outro está super lotado. Está cheio, um movimento. Onde ela vai comprar carne? Quem que chama a atenção dela? O que atrai a atenção dela? O açougue vazio ou o açougue cheio? Quando você vem, quando você frequenta, você apoia o testemunho da igreja. Porque as pessoas vão onde a multidão está indo. Amém? Segundo, vivendo uma vida reta. Eu apoio o testemunho da igreja vivendo uma vida reta. E terceiro, contribuindo regularmente. Frequentando fielmente a igreja caseira, a reunião pública, vivendo uma vida reta e contribuindo regularmente. Este foi o 6º ponto, né? Fazer conhecidos os deveres dos membros da família Fé Bíblica. E agora o 7º ponto, nós estamos terminando por hoje, nós vamos continuar domingo que vem. 7º ponto. Criar oportunidades para desenvolvimento de relacionamentos. Criar oportunidades para desenvolvimento de relacionamentos. Então, a liderança da igreja tem que fazer intencionalmente programas que favorecem comunhão. Tem que criar intencionalmente meios de favorecer a comunhão. Então, um desses meios são os grupos pequenos. Grupos pequenos, ou seja, reunião nas casas, de ensino, de comunhão, de discipulado, de comer juntos. Favorece, dá oportunidade para desenvolver relacionamento. 2, eventos e atividades onde as pessoas possam se conhecer. Eventos e atividades onde as pessoas possam se conhecer. Quais são
na opinião de vocês, quais são os melhores eventos e atividades pelos quais as pessoas possam se conhecer? Para mim, são os retiros, que já tem algum tempo que a nossa igreja não faz retiros de carnaval. Os retiros, né, são momentos que nós nos conhecemos. Ficamos o dia inteiro juntos, né? Quantas pessoas você fez amizade no retiro, né? Claro que no retiro você vai fazer amizade com todo mundo da igreja, mas sempre vai fazer amizade com mais uma, com mais outra, através do retiro. Não é assim? Os encontros, né, espirituais, né? Os retiros de carnaval. Então, retiros são eventos muito importantes para que isso aconteça, para que possamos nos conhecer, desenvolver amizade. E eu já determinei, ano que vem, nós vamos fazer o nosso retiro de carnaval. Já tem uns 3 anos que nós não fazemos, mas ano que vem nós vamos fazer. Então anote aí, se você vai para casa de praia, se você aluga algum local, então sabe que ano que vem você não vai alugar lugar nenhum. Já fala para a tua família, ó, ano que vem vai ter retiro de carnaval. E nós vamos estar juntos como igreja. Amém? Terceiro, para terminar, comer juntos. Comer juntos. Alguns eventos festivos. Então precisamos promover eventos festivos, como os almoços, né? E nós vamos voltar a fazer o nosso almoço de ceia. Ok? Como encontros sociais, fazer um churrasco, esse local aqui favorece isso, né, irmão? Ó, tem uma piscina ali bonita, tem uma churrasqueira bonita aqui atrás, um local desse agradável, favorece. Né? Nós, de vez em quando, marcarmos aí um almoço, estarmos juntos, comermos juntos, nos divertirmos juntos, ok? Esse ponto, né, foi o primeiro ponto que nós vimos hoje, que é transformar a multidão em uma congregação. Guardem isso, né, a anotação que vocês fizeram. Nós vamos depois editar a mensagem e colocar no YouTube, para que nós possamos praticar. Amém? Nós estamos aqui não para sermos teóricos, mas para sermos práticos, para praticarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar, vamos ficar de pé. Hoje nós temos muito trabalho para fazer, e até gostaria que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos orar por essa questão também.